Olá, boa noite, gente linda. E aqui estamos novamente. É uma renovada alegria estar aqui com você. Está tudo bem com você? Espero que sim. Sinta-se muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui. Valendo-me dessa live temática sistêmica, que aborda conteúdos relacionados com o segredo e a arte de relacionar-se, que você pode conferir na nossa página de internet em www.mentoriasistemica.com. Gostaria de refletir um pouco com você sobre o sentido de equilíbrio na nossa vida. Vá lá nessa nossa página e aproveite para nos enviar os seus dados. O link de acesso você encontra aqui na minha bio, @evanisaoficial. Então, o que você pensa ou entende quando ouve a palavra equilíbrio? Para que e em que momento ou momentos da nossa vida sentimos a necessidade de equilíbrio? Já parou conscientemente para pensar sobre isso? Eu estou tentando refletir agora com você um pouco sobre isso. Talvez você esteja pensando agora, como assim sentimos necessidade de equilíbrio? Sim, isso mesmo. Mas normalmente não temos consciência dessa necessidade da nossa alma. Por isso, a gente não pensa nisso. Está na nossa alma essa necessidade. Já deve ter havido momentos na sua vida em que você sentiu ou sente que tem muita carga pesando sobre você ou dentro de você, não é mesmo? Uma carga estranha que você não soube ou não sabe explicar. Já sentiu isso? Ou quem sabe, no seu trabalho, muitas vezes você sente que é solicitado muito mais de você do que de alguns de seus colegas de trabalho. Por exemplo, isso já aconteceu, ou talvez ainda não, com você. Ou acontece? Imagino que sim, que já tenha acontecido, não é mesmo? Ao longo da minha vida pessoal, comunitária, familiar, profissional e social, já senti muitas vezes esse estranho peso ou carga pesando sobre mim. E eu não sabia explicar de onde vinha isso. Imagino que com você não seja muito diferente, não é? Caso sinta isso. Pois é, quando sentimos isso, é porque as coisas da nossa vida ou em nossos relacionamentos com os outros não estão em equilíbrio. Estranho, né? Mas é isso. Mas, como eu disse antes, isso não é algo consciente em nós. Apenas sentimos que algo está sendo demais para nós, naquele momento ou em algum tempo da nossa vida. Então, e o que é isso que nos leva a sentir esse peso ou essa carga demasiada que não sabemos explicar? E como é que isso acontece? Essa carga que sentimos pesar sobre nós e justamente a falta de equilíbrio em nossos relacionamentos. É justamente isso. Falta de equilíbrio em nossos relacionamentos. Com os outros, obviamente. Às vezes até conosco mesmos. Em diversas áreas da nossa vida relacional. Porque a gente está sempre se relacionando. Ou pelo menos tentando, né? A pior delas
essa carga, né, costuma ser essa que acontece entre nós e a nossa família atual, ou a nossa família de origem. A família de origem são os nossos pais, irmãos, etc, né? A atual é se nós somos casados, né, nossos cônjuges, nossos parceiros de vida, nossas parceiras de vida, né? Talvez também com os nossos filhos, né? E isso se manifesta em forma de peso extra dentro de nós, quando há esse desequilíbrio. E que geralmente nos leva a sentir até dores físicas, como por exemplo, dores lombares, dores em determinadas juntas do corpo, mau funcionamento digestivo, sensação de fígado inchado, palpitações no coração, muita vontade de comer determinadas coisas pouco saudáveis, em momentos que não deveria, que costumam nos conduzir ao excesso de peso, mesmo quando aquilo que comemos nem seja em quantidade muito grande. E assim vai. Por causa que tem a questão do peso, do desequilíbrio que está ajudando a gente a engordar junto com a comida que não deveríamos estar comendo. Eu digo comida, mas nem sei se isso é comida, né? Ou pode acontecer também o contrário, ou seja, a perda total de apetite, que chega a nos conduzir a um tipo de anorexia ou aparecimento de anemia, assim como a debilitação geral do nosso organismo. Então, desequilíbrios nos nossos relacionamentos levam a coisas que a gente sequer imagina que possam ser o motivo do nosso problema de saúde, né? Se você tem enfrentado algum desses tipos de sintomas na sua vida, talvez tenha chegado o momento de você parar e verificar com sincera profundidade e seriedade o que vem acontecendo em seus relacionamentos pessoais. Tanto consigo mesmo, consigo mesma, quanto com sua família atual, como eu falei antes, com o parceiro ou parceira de vida, com os filhos, com a família de origem, né? Com pais ou irmãos, tios, sei lá. E com colegas ou chefes em seu local de trabalho. Ali também nós nos relacionamos. E pode estar havendo desequilíbrio, como citei antes. De repente, você sente que está sendo mais requisitado a trabalhar, fazer mais do que certos colegas seus. Não é para você botar nenhuma coisa extra nisso, apenas observar da onde vem esse peso que você está sentindo, que é originado por um desequilíbrio relacional. Mas também pode estar acontecendo o contrário, que é o receber demais. Receber demais, sim, porque para a nossa alma se torna muito pesado quando recebemos muito dos outros e não retribuímos na mesma proporção. Como assim? Como algo assim pode ser possível? É o que você talvez esteja se perguntando agora, né? Sim, isso pode acontecer. Que de repente, sem que tenhamos consciência disso, eu ou você estejamos recebendo demais de outras pessoas. E nem estamos nos dando conta disso, de repente. Mas de que outras pessoas? Talvez da pessoa com quem partilhamos a vida de casal, esposo, esposa, cônjuge, não sei que nome você dá, companheiro, companheira de vida. Talvez de irmãos, talvez de amigos, talvez até de nossos colegas ou de chefes na vida profissional. Muitas vezes estamos recebendo bastante e não estamos nos dando conta e isso está ficando pesado. Nesse caso, não é exatamente uma sensação de peso ou de carga o que sentimos. É um pouquinho diferente, mas não deixa de ser isso também. Mas sim uma necessidade de ficar longe dessas pessoas que, com muitas boas intenções e desejo de serem legais conosco, sempre nos ajudam, nos dão conselhos, estão sempre prontas a nos estender a mão a qualquer necessidade nossa,
mesmo quando nada tivemos solicitado a elas. É ali que mora a questão. Muitas vezes, assim do nada, sem nenhum motivo aparente, começamos até a sentir raiva dessas pessoas que estão nos ajudando tanto e nem percebemos isso, que é por causa da ajuda delas, que isso está pesando demais para nós. Ou seja, não temos consciência de que estamos nos sentindo muito incomodados com o fato de estarmos sendo alvo de de toda essa ajuda, né? E de tanta atenção que é demais dessas outras pessoas para conosco. E isso acaba por se transformar num tipo de peso, de carga em excesso. Mas é um peso e uma carga diferente do que é anterior. Isso é na nossa alma, não temos consciência disso. Pois com isso, a nossa alma, está nos enviando avisos, com esse peso, essa coisa ruim que estamos sentindo, né? Está nos enviando avisos de que não temos como retribuir tanta ajuda e tanta generosidade alheia. Então, em vez da gente se sentir feliz, a gente começa a se sentir mal. E então, sem saber o motivo, passamos a tratar com raiva as pessoas que, sem disso ter consciência, estão causando na nossa alma esse peso do excesso de ajuda que nós sequer havíamos pedido a elas. Elas fizeram isso de bom coração, com boa intenção, mas foi demais. E nem elas e nem nós temos consciência de onde vem essa coisa desagradável entre a gente e as outras pessoas. Muitas vezes é assim. Algo parecido com isso já lhe aconteceu alguma vez na sua vida? Eu imagino que sim. Ou talvez esteja acontecendo com você nesse momento e você não sabe o que fazer com isso, nem sabe o que é que está acontecendo, mas está se sentindo mal. Se esse for o seu caso, temos caminhos de solução a lhe indicar. Vá na minha bio, como já falei antes, @evanisoficial, clique no link www.mentoriasistemica.com e envie-nos os seus dados de contato. Assim podemos entrar em contato com você. Até bem pouco tempo atrás, antes de eu ingressar nas aulas ministradas por Hilário Trigo, ocasião em que tive acesso aos ensinamentos de Bert Hellinger, que se ocupam com o pensamento sistêmico, a visão sistêmica da vida, né? Sobre isso a gente conversa, pode conversar com você se você entrar em contato conosco, mandar seus dados. Eu tinha essa tendência de ir prestar ajuda a outras pessoas, sem que elas tivessem me pedido essa ajuda. Então eu virava alvo da ira, da raiva delas e da rejeição delas. E eu me sentia mal, eu não entendia. Eu não conseguia entender o motivo por trás desse comportamento dessas pessoas em relação àquilo que eu entendia como sendo tão boas intenção e ação de minha parte para com elas. As nossas boas intenções muitas vezes são um peso. Comigo isso aconteceu muitas vezes, dentro das minhas famílias de origem e também na minha família atual. A gente dá demais pro esposo, para a esposa, né? Eu, no caso, muitas vezes me excedia excessos de contribuição, avançando demais a minha parte de 50%, né? E não deixava ele dar os 50% dele. E aí isso ficava pesado para mim e eu acabava, entre aspas, carregando esse peso, né, do excesso de ajuda que eu estava prestando por ignorância, ou seja, ou por desconhecimento, não conhecia a visão sistêmica da vida. Agora está diferente. E eu ia ajudar porque achava que se eu ajudasse os outros que pareciam estar precisando da minha ajuda, eu estava sendo uma pessoa legal, atenciosa e prestativa, e que isso era ser alguém solidário, que pratica atos de amor para com o outro. Tudo tem limites. Mas agora que tive acesso ao incrível e transformador conteúdo do pensamento sistêmico, do olhar sistêmico, da visão sistêmica da vida, e de como funciona o segredo e a arte de relacionar-se,
tenho me conscientizado dia após dia, porque isso nunca vai parar, né? Porque, nossa, eu tinha esses hábitos todos, né? De que não devo achar que posso ir ajudar, assim sem mais nem menos, a quem não solicitou a minha ajuda. Se a pessoa vem e pede, ou pelo menos tem gestos, atitudes que demonstram para mim que ela está necessitando de ajuda, é uma coisa. Agora, se ela não me pediu, nem demonstrou nada para mim, eu devo ficar com o que é meu e deixar o que é da outra pessoa com ela. Até que ela venha pedir ajuda, se ela quiser e precisar. Porque não é bem assim que as coisas funcionam na nossa alma. Ou seja, na alma das pessoas em geral. De todas as pessoas. Minha, sua e de todas as demais pessoas. As coisas funcionam. Nós não vemos isso, não sabemos sobre isso. Então nós temos que, por meio da visão sistêmica, e aí entra a questão dos diagnósticos sistêmicos, da constelação familiar, né? Nós podemos ver isso. É uma energia. Prestar ajuda a outras pessoas tem tudo a ver com o conhecimento do segredo e da arte de relacionar-se, que busca lançar um novo olhar para as nossas relações com as outras pessoas com quem mantemos diferentes níveis e tipos de contato. Em casa ou não, não importa. Uma ajuda só pode ser concedida a uma outra pessoa. Fazendo um parênteses aqui, com os filhos é diferente, filhos pequenos, crianças, isso é diferente. Entre pais e filhos para filhos pequenos, menores de idade. Isso é diferente. Estou falando de pessoas já adultas, também com filhos. Então, uma ajuda só pode ser concedida a uma outra pessoa quando essa pessoa, de alguma forma, nos deixou saber que ela deseja que a ajudemos. Caso contrário, não temos o direito de prestar ajuda que não foi desejada ou solicitada por essa outra pessoa. Se fizermos isso, não estamos ajudando, muito pelo contrário. Estamos indo nos intrometer na vida de uma outra pessoa. Nunca olhamos por esse ângulo, né? Mesmo que tenha sido com boas intenções. Mas é assim que acontece. Porque quando é sem o consentimento dela, nós estamos nos intrometendo. Ela não pediu e não chamou, não quer nada de nós. E nós estamos indo lá e entulhando a vida dela com coisas que queremos dar para ela, mas ela não pediu isso. Talvez nem queira isso. E isso se transforma em peso, em carga excedente na alma dessa pessoa e não em percepção de leveza, de amor e de apoio recebido, como nós gostaríamos que fosse. Então, nós não podemos querer nada para outra pessoa. É ela que quer ou não quer. Não podemos querer achar que a pessoa precisa disso e ir lá e dar para ela. Não é assim que funciona. Isso tem consequências, às vezes bem pesadas, como nós estamos vendo aqui. Isso acontece tanto dentro da outra pessoa, como também dentro de nós mesmos, de modo totalmente inconsciente, em nível de alma. Pois não percebemos, ou seja, não temos consciência do que tem por trás dessa sensação desagradável que estamos sentindo, esse peso, esse mal-estar, de que somos repentinamente tomados. Isso nos toma e não sabemos explicar isso. É uma energia que todos nós temos dentro de nós e que precisamos respeitar o espaço dessa energia. É um espaço dessa energia de equilíbrio, está dentro de nós, lá na alma, que ninguém vê, ninguém sabe, não dá para tirar uma fotografia, não dá para desenhar, mas a gente sente. Está dentro de nós e também da outra pessoa. E também a outra pessoa precisa respeitar esse espaço dessa energia dentro de nós. É recíproco isso. Então nós temos que conhecer o segredo de arte relacionar-se. É um meio termo, de lá para cá, daqui para lá, sem invasão. E também deve ser assim na vida de um casal e na relação dos pais com os seus filhos, especialmente se esses filhos não forem mais crianças. Os filhos que não são mais crianças, eles têm a própria vida e a própria... Ah, mas moram ainda na minha casa. Mas eles já são adultos. Eles precisam ser respeitados como pessoas adultas, capazes de decidir por si mesmas. Se eu invado o seu espaço pessoal de energia dentro de você, na sua alma vai acontecer algo que vai fazer com que você se sinta ressentida disso. E então você vai se voltar inconscientemente, você não sabe disso, não tem consciência disso,
contra mim. Talvez seja até agressivo comigo. E eu fico assim, né? Mas quando eu tenho conhecimento, eu sei o que eu fiz. Então eu tenho que arcar com as consequências dos meus atos e não culpar você. E me relacionar com as consequências do que eu mesma criei. E o contrário também é verdadeiro, entende? De você para mim. E assim vai. E quando não respeitamos esse espaço de energia dentro das outras pessoas, ou se elas não respeitam esse espaço dessa energia dentro de nós, a nossa alma nos avisa de que está acontecendo um excesso, uma espécie de invasão. E isso faz com que a gente sinta um peso, um desconforto, uma carga a mais dentro de nós. Ou seja, que não está havendo equilíbrio na nossa relação com a outra pessoa. Toda pessoa que não sou eu mesma e que não é você mesmo ou você mesma é uma outra pessoa. Mesmo quando se trata de um filho ou de uma filha. Nossa. Do nosso pai, da nossa mãe, do nosso companheiro, da nossa companheira de vida. E assim vai. Por mais próximas que essas pessoas sejam de nós, elas são uma outra pessoa. Elas são, para quem é cristão e entende do linguajar das religiões cristãs, o nosso próximo. Elas são o nosso próximo. O primeiro próximo, mais próximo, são os nossos dentro de casa. E é com eles que nós temos que aprender a nos relacionar. E a arte e o segredo de se relacionar é ali que começa. Especialmente dentro da relação de casal. Eu já falei sobre isso numa outra live anterior. Bert Hellinger nos conta diversas histórias e experiências pessoais dele, né? Com essa questão do sentido do equilíbrio na nossa vida. Quando o assunto é a relação com as outras pessoas. A vida só acontece por meio de relações, sejam lá elas quais forem, mas é por meio de relacionamentos e relações entre as pessoas que acontece a vida. E não importa quem sejam essas outras pessoas, como eu falei antes. E tudo isso tem a ver com a terceira ordem do amor, ou a terceira lei sistêmica, né? Que fala do equilíbrio entre o dar e o receber. Ou seja, o equilíbrio da troca nas relações entre as pessoas. Tem que haver um equilíbrio nessa troca. Há uma troca. Sempre nós estamos trocando. E se eu dou demais e outro recebe de menos, isso pesa para os dois lados. Para um lado que acaba sendo sobrecarregado com dádivas, e o outro lado que acaba sendo alvo do ressentimento do outro porque não consegue devolver o que está recebendo. É demais. Entendeu? Não exatamente devolver, mas retribuir, contribuir de volta. Isso faz parte da lei sistêmica do nosso ser. Está na nossa alma isso. Ele nos diz, o Bert Hellinger nos diz que o equilíbrio precisa ser restaurado, tanto no bem quanto no mal. Como assim, né? Porque o amor só pode florescer quando acontece essa restauração do equilíbrio nos dois sentidos, bem e mal. E para isso se faz necessário que a gente dê à outra pessoa, não importa quem ela seja, um pouco mais do bem que o que você recebemos dessa outra pessoa, mas também um pouco menos do mal que eu recebi, o que você recebeu dessa outra pessoa. Interessante, né? Isso é o equilíbrio. Pois, desse modo, o amor pode ter uma chance também no equilíbrio do negativo. Porque se a pessoa me fez um mal e eu faço um mal maior, como que isso vai se equilibrar? Não tem como se equilibrar isso aí. Mas eu preciso fazer um mal a ela. Deve ser menor. Mais tarde eu vou contar uma história para vocês do que aconteceu com Bert Hellinger. A ordem do dar e do receber nos é determinada por meio da nossa consciência. Por isso nós temos que trabalhar no nível da nossa consciência. Sem consciência não podemos entender esse tipo de coisa. Quando tomamos ou recebemos alguma coisa de alguém, de modo inconsciente, nos sentimos obrigados a compensar essa pessoa de maneira correspondente por aquilo que dela recebemos. Para pensar. Quando você faz uma festinha de aniversário e convida algumas pessoas,
elas não querem te convidar de volta? Ou o contrário, elas te convidaram e aí você quer convidá-las de volta. Agora para e entra bem lá na sua alma e pensa. Por que você quer convidá-las de volta? Porque sente necessidade de retribuir aquilo que você recebeu. É assim que nós somos criados pela força maior, pela força divina. É assim que as coisas funcionam. Nós deveríamos poder entender bem como isso funciona. E as nossas relações seriam mais profícuas, mais amorosas, mais maduras, mais equilibradas. E a gente talvez aprendesse a agredir menos e compreender mais, entender mais, não é? Seria muito melhor, não seria? Pois é, somente depois de fazermos isso, né, de compensar, equilibrar aquilo que recebemos, tanto no bem quanto no mal, né, que vamos nos sentir internamente livres novamente. Ou seja, dentro de nós vai deixar de existir a estranha sensação de dependência que ali havia surgido quando recebemos a ajuda dessa outra pessoa ou um convite. E desse modo, ambas as pessoas podem seguir o seu caminho tranquilas e em paz, quites umas com as outras. Não é consciente, é inconsciente, mas é gostoso sentir-se quites, mesmo sem ter consciência. Isso dá leveza. No entanto, quando essa restituição é insuficiente, a relação ou a ligação entre essas duas pessoas continua existindo em duplo sentido. Ou seja, aquela que foi a beneficiária da ajuda ou do convite, né, se sente em dívida com a pessoa que concedeu o benefício, ou a ajuda, ou o convite. E esta, por sua vez, de modo inconsciente, sente aquela energia dentro de si que ainda espera algo da pessoa a quem concedeu a ajuda. Não é consciente, mas a alma está esperando algo. E esse é o peso, essa é a falta de liberdade que fica dentro da gente. Contudo, ocorre uma desordem. E quando sempre se dá mais a outra pessoa do que ela pode retribuir ou restituir para a gente, acontece uma desordem. E assim a relação entre ambas se desequilibra. E é então que a pessoa que recebeu em excesso se aborrece e possivelmente passa a sentir raiva da gente, sem ter consciência do motivo dessa raiva. Ela não sabe que está sentindo raiva porque recebeu demais, ou porque não pôde retribuir o tanto que recebeu. E busca se afastar da pessoa que lhe deu ou lhe dá muito. Pensa um pouquinho. Já aconteceu com você? Você ajudou, fez não sei o que e tudo mais, e de repente aquela pessoa vira as costas para você, ou até fala mal de você pelas suas costas. Isso já deve ter acontecido com você, né? É isso aí. Você deu demais e ela não tinha como retribuir. Então, ela é digna de compaixão, não de raiva. Mais raiva, né? Eu posso, se eu quero continuar a relação, eu posso equilibrar essa relação. Eu vou falar daqui um pouquinho sobre isso. E muitas vezes, essa pessoa se afasta da gente valendo-se de desculpas esfarrapadas, sem nenhum nexo ou sentido para mim, no caso, para a pessoa que ele concedeu ajuda ou benefício a ela, né? Não faz nenhum sentido, mas é o que ela não sabe como explicar, então ela começa a inventar desculpas para poder se afastar da gente. E antes de encerrar, então, essa curta live temática sistêmica sobre o sentido do equilíbrio na nossa vida, ou nas nossas vidas, vou contar a você uma dessas histórias na qual Bert Hellinger diz que é necessário que ocorra uma espécie de desforra para que o equilíbrio possa ser restaurado, porque sempre se faz necessário o respeito a essa ordem. Tem que ter essa ordem do equilíbrio em nossos relacionamentos, caso seja do nosso interesse manter a continuidade desse relacionamento com a outra pessoa, ou até com um grupo de pessoas, ou até, né, sei lá, com quem seja, uma pessoa, várias pessoas, pessoas da família ou não, não importa, no trabalho.
é importante que haja esse equilíbrio, esse respeito, essa ordem, se eu quero manter esse relacionamento com essas pessoas. Então, essa história da experiência pessoal de Hellinger, quando ele ainda era padre missionário na África do Sul, se refere a um grupo de alunos novos que ele tinha, ou que ele teve lá. A história, então, é a seguinte: numa determinada quinta-feira santa, os alunos dele, a fim de testar o novo professor deles, né, como costumeiramente fazem os alunos com professores novos, né, disseram ao professor que desejavam ir à cidade, já que tinham livre aquele dia. Era quinta-feira santa, né? Hellinger concordou, mas recomendou expressamente que estivessem de volta para a missa daquele dia, porque ele precisava deles no coro. Os alunos só voltaram mais tarde, já de noite. Hellinger diz que se sentiu magoado pelos alunos, porque abandonaram ele. Ignoraram o pedido dele. Então, a fim de restaurar a ordem, sentiu que seria necessária uma desforra, ou seja, uma compensação pelo mal feito dos alunos. Essa escola se tratava de um tipo de internato e tinha em seu regime interno uma espécie de autoadministração do corpo de alunos, do corpo discente. Então, nessa mesma noite, Hellinger chamou os representantes dos alunos a fim de lhes falar sobre o que havia acontecido. Logo de saída, ele já começou. Ele deixou os alunos sentados à frente dele em silêncio por 15 minutos, sem dizer uma só palavra, olhando para eles e eles para ele. A seguir, quando passaram os 15 minutos, ele lhes disse que a disciplina havia sido quebrada e que eles, os alunos, certamente estavam ali porque queriam algo dele e também da escola. Então lhes disse: e se eu não quiser lhes dar mais, o que vocês vão fazer? Ou seja, não quero mais dar aula para vocês. O que vocês vão fazer? Se quiserem mais de mim, precisarão reconquistar a minha confiança. Fez então uma proposta aos alunos. Na manhã seguinte, vocês vão reunir todos os alunos da escola para discutir como poderão restaurar a disciplina. Os alunos se reuniram na manhã seguinte e discutiram por longas 4 horas e foram apresentar o resultado da discussão a Hellinger. Uma proposta para ele. Mas a proposta dos alunos não exigia deles, dos alunos, o suficiente, a fim de equilibrar o que haviam feito. Portanto, Hellinger não concordou com a proposta deles e disse-lhes que voltassem e discutissem mais. Levaram mais 4 horas discutindo e voltaram com uma nova proposta. E a expuseram a Hellinger. Disseram: nas férias trabalharemos um dia inteiro no campo de futebol e o colocaremos em ordem. Hellinger ponderou e disse: sim, com essa proposta eu concordo. E Bert Hellinger finaliza a história de sua experiência com o restabelecimento do equilíbrio da relação entre os alunos e ele, dizendo que no dia em que os alunos executaram o trabalho proposto, quando já haviam trabalhado metade do dia, ele foi lá e disse aos alunos: já é o suficiente, podem parar. Ele foi condescendente com os alunos e nunca mais teve problemas de disciplina com eles. Ele conta. Ou seja, ele aplicou a restauração do equilíbrio tanto no bem quanto no mal. Porque o amor só pode florescer quando acontece essa restauração do equilíbrio nos dois sentidos. E para isso se faz necessário que a gente dê à outra pessoa ou ao grupo de pessoas um pouco mais do bem que recebeu delas, mas também um pouco menos do mal que recebeu dessas pessoas. Pois desse modo, o amor pode ter uma chance também no equilíbrio do negativo. Essa consciência pode ser construída dentro de nós, mas isso requer de mim e de você muito mais atenção, conhecimento, aqui da visão sistêmica,
e discernimento para que tanto eu quanto você estejamos em condições de respeitar o espaço da necessidade dessa energia de equilíbrio dentro de cada pessoa. Isso, na verdade, não é tão difícil assim, mas a gente precisa conhecer e se esforçar um pouco mais. Se você tem dificuldades com isso e considera muito difícil modificar o seu proceder nesse sentido também, né? Há um caminho de solução. Busque o conhecimento da visão sistêmica, do olhar sistêmico da vida. Venha nos conhecer. Acesse a nossa página de internet, www.mentoriasistemica.com, e envie-nos os seus dados para que possamos contatar você. Entre também no nosso canal no Telegram, O Segredo e a Arte de Relacionar-se, Mentoria Sistêmica. Para acessar a nossa página de internet, vá na minha bio no Instagram, @evanisaoficial, e clique no link que se encontra ali. Gratidão por estar aqui. Até a nossa próxima live temática sistêmica. Receba mais dicas sobre o segredo e a arte de relacionar-se. Tchau, tchau.